Boa noite, queridos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na verdade, é uma série. A série se chama Características de uma Igreja Saudável. E de todas as séries que eu já compartilhei com vocês, para mim, esta é a série mais importante. Porque eu estou literalmente revendo aquilo que a palavra de Deus me ensina, aquilo que eu creio. O que identifica uma igreja como uma igreja bíblica, como uma igreja saudável. E esses pontos que eu estou trazendo para vocês, essas características, eu realmente creio que elas são características essenciais para o século 21, para esse tempo que nós estamos vivendo. Essa volta à prática de um cristianismo simples, mas totalmente bíblico. Sem os excessos que os homens têm acrescentado ao longo dos séculos. Então, eu quero repassar rapidamente os pontos que nós já vimos. Então, a primeira característica que nós vimos de uma igreja saudável é que ela tem um conceito correto de igreja. Há conceitos equivocados a respeito da igreja hoje. Mas a igreja saudável, ela sabe a sua identidade. Ela sabe o que significa ser e viver igreja. A segunda característica é que ela ensina a Bíblia. Uma igreja saudável, ela está preocupada em conhecer, ensinar e viver as Escrituras. Ela evita tudo aquilo que não está contido na palavra de Deus. Terceira característica de uma igreja saudável é que ela sabe no que ela crê. Ela não é enganada por falsas doutrinas ou heresias ou ensinos de homens, porque ela sabe no que crê. E nós falamos a respeito da importância dos credos que foram criados para enfrentar as heresias. A quarta característica que nós vimos é que uma igreja saudável, ela sabe a distinção entre verdades essenciais e periféricas. Porque há verdades essenciais que nos identificam como cristãos e que estão relacionadas à própria salvação, e há verdades periféricas ou secundárias que não afetam a nossa identidade como discípulos de Jesus, nem afetam a nossa fé. As verdades essenciais, elas são inegociáveis. Quando nós abrimos mão de uma dessas verdades essenciais, nós nos tornamos heréticos. O que é um herege? É alguém que abre mão de uma dessas verdades essenciais que nos identificam como cristãos e como discípulos de Jesus. Agora, as verdades periféricas, elas não devem nos dividir. Porque se trata de verdades que não estão bem claras nas Escrituras. E também elas não afetam a nossa fé, a nossa salvação. E porque elas não são essenciais, a própria palavra de Deus não deixa estas verdades muito claras. Então, há diversas interpretações a respeito de determinados temas, determinadas doutrinas, exatamente porque não são essenciais. Senão a palavra de Deus seria muito clara. E o curioso é que a igreja, ela se divide não por causa das verdades essenciais. Aí não há discussão. A igreja, ela se divide por causa destas verdades periféricas que nós relacionamos alguns domingo passado e não vou repetir aqui. E agora nós vamos para a quinta característica. A igreja saudável, ela guarda os sacramentos ou as ordenanças. Jesus nos deixou apenas duas ordenanças, ou 2 sacramentos: o batismo nas águas e a ceia do Senhor.
E se são mandamentos do Senhor, se são ordenanças dele, é porque são importantes. E a igreja, ela não pode negligenciar nenhum outro. Então vamos falar sobre o batismo nas águas, rapidamente. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui está muito claro que nós devemos fazer discípulos entre todas as nações. Isso é a missão, é a grande comissão. E nós fazemos discípulos levando-os a crer em Jesus e a se batizar. E depois de batizados, nós os ensinamos a palavra de Deus. E assim a igreja cresce. Existe uma concordância quase universal de que o batismo relaciona-se de alguma forma com o início da vida cristã. É a iniciação da pessoa tanto na igreja universal invisível, como na igreja local e visível. Mas há 3 questões básicas a respeito do batismo nas águas que têm criado controvérsia entre os cristãos ao longo dos anos. E uma coisa que nós vamos fazer hoje à noite é nós vamos conhecer a igreja. Ela tem uma história longa de 2000 anos e é uma história maravilhosa, e nós temos verdades que vêm ao longo dos séculos que nos acompanham. Então nós precisamos saber o que nós cremos a respeito do batismo nas águas. 3 questões básicas acerca do batismo têm sido discutido ao longo dos séculos. Primeiro, qual é o seu verdadeiro efeito? Quando a pessoa se batiza, o que realmente acontece espiritualmente? Segundo, o batismo deve ser restrito aos que são capazes de exercer uma fé consciente em Jesus, ou também pode ser ministrado a recém-nascidos? Terceiro, qual o método correto de batizar? É por imersão? É por efusão? Ou é por aspersão? Então eu vou pegar as 3 interpretações mais importantes e que existem hoje. Uma é a interpretação luterana clássica, a outra é a interpretação presbiteriana clássica e a interpretação batista clássica. Todas as demais denominações, tu consegue classificá-las num desses 3 grupos. Então nós vamos responder essas 3 perguntas analisando primeiramente a igreja luterana e a sua crença clássica a respeito do batismo nas águas. Qual é o seu efeito espiritual? Bem, para o luterano, o batismo nas águas é o meio de graça salvadora. Os luteranos acreditam que somos salvos por meio do batismo, obtendo assim a remissão dos pecados. Envolve também a atuação do Espírito Santo, que nos regenera no momento que somos batizados. Logo, a regeneração ocorre quando a pessoa baixa as águas. Eles baseiam esta interpretação em Atos, capítulo 2, 37 e 38. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles também utilizam João capítulo 3, quem não nascer da água e
do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que eu estou mostrando para vocês aqui é que o que os luteranos creem é algo bem fundamentado nas Escrituras. Nós apenas precisamos saber se a nossa interpretação é a mesma. Apesar da importância que dão à presença da fé no batismo, lembra que Lutero é o nosso herói? Aquele que disse que a salvação é pela fé e não pelas obras, ele que quebrou os pratos com a Igreja Católica, a Igreja Luterana batiza recém-nascidos, argumentando que a criança pode ter uma fé inconsciente. Por exemplo, João Batista, no ventre da sua mãe, quando entra Maria, a Bíblia diz que ele se alegrou, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Tem esse outro texto aqui, Mateus 18:6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Aqui está falando de uma criancinha pequenininha, de poucos anos, capaz de crer nele. Além disso, os luteranos entendem que a fé não precisa ser da criança, basta ser dos pais. Os pais crendo, a criança ela entra debaixo da fé dos pais. E eles usam como argumento Atos capítulos 16, versículos 31 a 33. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, concluem que se toda a casa do carcereiro, todos os membros da sua família foram batizados, isso inclui as crianças e os bebês também. O método de batismo, para os luteranos não importa. Pode ser imersão, aspersão, a forma não importa. O importante é o ser batizado. Agora vamos ver a concepção presbiteriana clássica, ou dos reformadores. Hoje os presbiterianos são quem melhor representam os reformadores. Os presbiterianos, eles acreditam que o batismo nas águas é o sinal da aliança que nós temos com Deus. Esta é a aliança que Deus fez com Abraão, é uma aliança de fé. E o sinal desta aliança foi a circuncisão. O batismo é o ato de fé pelo qual somos introduzidos nesta mesma aliança. O batismo, portanto, substitui a circuncisão como sinal da aliança. Deixa eu ler alguns textos para vocês aqui. Romanos capítulo 4, versículos 13 a 18. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a sua descendência, não somente ao que está no regime da lei, ou seja, os judeus, mas também ao que é da fé que teve Abraão, nós, os gentios. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Colossenses capítulo 2, versículos 11 a 12. Nele também fostes circuncidados, nele Jesus, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo das águas,
no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, os presbiterianos, eles pegam estes textos e eles dizem, quando nós somos batizados, o que nós estamos fazendo nós estamos entrando em aliança com o Senhor. No Antigo Testamento era através da circuncisão, no Novo Testamento é através do batismo. Agora, curiosamente, os presbiterianos também praticam o batismo de recém-nascidos. Pois em muitos aspectos eles retêm a mesma concepção luterana quanto às crianças. Ou seja, a criança ela é salva pela fé dos pais. Então eles batizam os recém-nascidos. Agora vamos falar sobre a concepção batista clássica. Para o batista, o que significa o batismo nas águas? O batismo nas águas é a prova da salvação. Um símbolo externo da mudança interna que ocorreu no crente. Não somos regenerados por meio do batismo, pois o batismo pressupõe fé, arrependimento e salvação. Trata-se de um testemunho de que a pessoa já foi regenerada. E eles usam como texto, então, Romanos 10, 8 a 10. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Cadê o batismo nas águas aqui? Por isso que eles dizem que o batismo nas águas é uma confirmação, é uma exteriorização, é um ato solene, onde se confirma uma decisão que já foi tomada. Alguém costuma dizer, quando tu confessa, é o teu noivado, quando tu te batiza, é teu casamento. Mas tu já estás comprometido a partir do momento que tu confessou. Então, se a pessoa morrer antes de se batizar, ela vai para o céu? Sim. Não é assim para os luteranos. Por se tratar de um símbolo externo, os candidatos já devem ter experimentado o novo nascimento, baseado na fé. Portanto, nesta interpretação dos batistas, não se batiza recém-nascidos, porque a fé precisa preceder, e os filhos não ganham uma carona na fé dos pais. Marcos 16, 15 a 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ora, aí existe uma ordem. O pré-requisito é a fé para o batismo. Se tu não crer, nem se fala no batismo, não tem como inverter. Então tem que ter fé. Se tem que ter fé, não tem como batizar uma criança. Por que o batismo é um símbolo, é uma demonstração de uma verdade espiritual? O batismo tem que ser por imersão. Porque o batismo representa exatamente isso, a nossa inclusão na morte e ressurreição de Jesus. Então, se tu não batiza por imersão, a simbologia se perde. Porque ao baixar as águas, é como se tu estivesse morrendo com Cristo. E ao ser levantado das águas, é como tu estivesse ressuscitando com Cristo. Então, a única forma de se batizar é por imersão. E todos concordam, luteranos, presbiterianos e batistas, que a igreja primitiva batizava por imersão. O fundamento para o batismo por imersão está em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Que fica bem claro que a simbologia é muito importante. Então, agora, como congregação, nós temos que decidir aqui se nós vamos ficar com a interpretação luterana, com a interpretação presbiteriana ou com a interpretação batista. Agora, eu estou numa posição privilegiada porque eu sou pastor. Então, eu confesso para vocês que eu me identifico muito mais com a interpretação batista. E eu acredito que é a interpretação mais correta, onde o batismo nas águas, ela confirma uma decisão que já foi tomada, uma transformação que já ocorreu a partir do momento que tu creste e confessaste Jesus como Senhor da tua vida. O batismo é necessário, porque é um mandamento. O Senhor mandou batizar. Então, nós insistimos com o batismo. Uma igreja saudável batiza os seus novos convertidos. Nós não substituímos o batismo por uma chamada para vir à frente e entregar seu coração para Jesus. Podemos até fazer isto, mas depois a pessoa tem que se batizar nas águas. Batismo é um mandamento do Senhor. É o teu testemunho público de uma decisão interior e privada. Então, queridos, nós somos batistas nesse sentido. Nós cremos no batismo como um ato simbólico de uma experiência espiritual, sobrenatural, mas interior e pessoal. Nós não batizamos crianças porque a fé é pessoal. Certo? E nós batizamos por imersão, por causa dessa simbologia maravilhosa, de que Jesus não apenas tomou meus pecados, mas eu fui colocado em Cristo, e com Ele morri, e com Ele ressurgi, uma nova criatura, para andar em novidade de vida. Amém? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.